Saudações, pessoas. Então, nem chegando, a gente vai fazer as questões 50, 51, 53 e 56 da prova de 2020, prova azul de 2020. Essa questão número 50 traz o tema, então, urbanização. A questão fala o seguinte: a expansão das cidades e a formação das aglomerações urbanas no Brasil foram marcadas pela produção industrial e pela consolidação das metrópoles como locais de seu desenvolvimento. Na segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras estenderam-se por áreas de ocupação contínua, configurando densas regiões urbanizadas. Então, está falando sobre o processo de urbanização, notadamente no Brasil pós-segunda metade do século XX, né, século passado. Em 1970, o Brasil, o censo do IBGE já traz que a maior parte da população brasileira vive nas cidades, tá? E nessas cidades, então, grandes cidades, regiões metropolitanas, a gente vai ter uma dualidade no espaço geográfico, né? Aquele espaço legal, construído na chamada cidade legal, e a chamada cidade ilegal, aquela cidade autoconstruída, né? Muitas vezes em locais impróprios para moradias, margens de rios, em costas íngremes, né? Das montanhas, das regiões serranas de muitas cidades brasileiras, como é o Sudeste, no caso. No nosso caso, principalmente na região ali, região serrana do Rio de Janeiro, né? São Paulo, Belo Horizonte. Então, autoconstrução, a construção das periferias. Então, o resultado do processo geográfico descrito foi, olha só, a valorização da escala local, de forma alguma. Crescimento das áreas periféricas, correto, letra B. Densificação do transporte ferroviário, coisa que no Brasil não existe. O transporte ferroviário é precário no Brasil. Predomínio do planejamento estadual, muito menos. Inibição de consórcios intermunicipais também não. Então, esse processo de expansão da urbanização no Brasil, na segunda metade do século XX, vai dar origem, então, à relação do crescimento, né, das periferias, né, as áreas periféricas que surgiram nas grandes metrópoles. Pessoal, a questão 51, então, ela traz o seguinte: ó, a zona de pastoreio e cultura do algodão e cereais do Agreste, em 1963. Então, a gente percebe que tem alguns círculos ali. O externo é o feijão, né? O do meio é o milho, e ali a gente tem o algodão. A gente pode ver que janeiro, fevereiro e março, ali em ambos os ciclos, a gente tem o pastoreio. Em março, a gente tem a plantação do feijão e do milho. O algodão é um pouco diferente, começa lá em maio, e aí a gente tem um ciclo, né, dessas culturas de forma diferenciada. Vamos então dar uma olhada o que está pedindo. Essa questão está relacionando então o seguinte, ó, é como, né, aquelas pessoas que vivem no Agreste brasileiro, lá do Nordeste, se adaptam às condições ambientais. Então vamos dar uma olhada nas alternativas aí para ver qual delas está correta. Então olha só, as alternativas propostas, então para a gente resolver aquela questão anterior, é a seguinte: a dinâmica produtiva apresentada na imagem tem como estratégia central a separação pelo tipo do solo. Em nenhum momento apresenta ali, né, essa informação para nós, o tipo de solo. Exportação da colheita sazonal, não está falando nada sobre exportar, né, a colheita naquela imagem anterior. Priorização da tecnologia moderna, nada a ver, não utiliza a tecnologia moderna naquela questão. Ela tá um ciclo, né, do cultivo do algodão, do milho e do pastoreio, e do feijão também, né, com as épocas do ano. Então, adequação pelo tempo da natureza. Essa é a resposta certa dessa questão, que está relacionando, então, os cultivos lá no Agreste nordestino. São 53 pessoas, vamos dar uma olhada, então. Deve estar chegando perto do centro da Terra, deixa eu ver. Deve ter sido mais de 6 mil quilômetros por aí. Como se vê, Alice tinha aprendido uma porção de coisas desse tipo na escola. E embora essa não fosse uma oportunidade lá muito boa de demonstrar seus conhecimentos, já que não havia ninguém por perto para escutá-la, em todo caso era bom praticar um pouco. Sim, deve ser mais ou menos essa distância. Mas então, qual seria a latitude ou longitude em que estou? Olha só, latitude ou longitude. Alice não tinha a menor ideia do que fosse latitude e longitude, mas achou que eram palavras muito imponentes, né? Palavras muito bonitas. Então, ali, Aventuras de Alice, né? No País das Maravilhas. Esse é o texto bem legal, porque olha só, não é diferentemente da Alice, vocês devem saber muito bem o conceito de latitude e longitude. Então, latitude, distância em graus em qualquer ponto da Terra em relação ao Equador. Então, latitude vai de 0 a 90 para o Polo Norte, 0 a 90 para o Polo Sul. Então, linhas na horizontal, paralelos ali, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Antártico, Círculo Polar Ártico, então isso é a latitude, e longitude, distância em graus em relação ao meridiano de Greenwich, vai de 0 a 180 para o hemisfério leste, de 0 a 180 para o hemisfério oeste. Vamos dar uma olhada então na alternativa aqui. O texto descreve uma confusão da personagem em relação... Pô, ali está indo para o interior da Terra, cara.
a latitude e longitude é na superfície do planeta, serve para identificar qualquer ponto, né, o espaço absoluto na superfície do planeta. Então, o que rolou com a Alice ali? Cara, ela teve assim, ó, ela se confundiu em relação aos referenciais de posição relativa. Então, essa foi a confusão da Alice. No interior da Terra, ela não teria como utilizar os conceitos, né, de latitude e longitude, não serviriam para nada um GPS no interior da Terra. Então, essa é a resposta da questão 53. É a letra D, aos referenciais de posição relativa, devido à confusão que a personagem, mesmo sem saber o que era latitude e longitude, não serviria para nada ela utilizar no interior da Terra. Questão 56 dessas 4 que a gente está fazendo agora, gente, da prova azul de 2020, né? Prova de geografia do Enem passado, o Enem está chegando aí. Então, olha só, água, questão 56. A demanda mundial para a produção de alimentos aumenta progressivamente a taxas muito altas. Atualmente, na maioria dos países, continentes e regiões, a água é consumida na agricultura de cerca de 70% da disponibilidade total. Tá? Então, está um livro ali, Recursos Hídricos no Futuro, Problemas e Soluções. Então, vamos dar uma olhada no que está pedindo. Aqui tem, no lado, um gráfico que traz para a gente algumas informações. As maiores reservas de água doce do planeta. Olha lá o Brasil, gente. Primeiro lugar no ranking, 13,22%. Seguido pela Rússia, 10,07%. A maior parte dessa água está congelada lá na Sibéria da Rússia. O Canadá também, 6,66%. Estados Unidos e China são as maiores reservas, então, 5 países detêm 43% de toda a água doce do planeta. E aqui é uma questão que fala sobre, né, a demanda pelo consumo da água. Então, o agronegócio, né, a agropecuária é a que mais consome água no planeta Terra. Então, você dê uma olhada aí, por exemplo, quanto 1 quilo de carne de boi, por exemplo, carne de gado, quanta água é necessária para produzir 1 quilo de carne? É muita água, gente. Para que haja redução da pressão sobre o recurso natural mencionado, a expansão da agricultura demanda melhorias no mínimo, né, cara? No mínimo, tem que ter uma eficiência na irrigação. Porque, olha só, não tem nada a ver com fertilização química do solo. Escoamento hídrico do terreno, também, né? Vai falar que tem que usar curvas de nível, tá? Para reduzir a questão aí da erosão. A manutenção de poços artesianos. No lance da agricultura, o que interessa é aumentar a eficiência nas técnicas de irrigação. Então, a resposta certa aqui é a letra D, ó, tá? Então, questão 56 está trazendo aí um tema bem importante, que é a questão do uso da água. Então, se ligue que a água é capaz de cair na prova de 2021, porque é um recurso, né, finito. E a gente precisa de água para sobreviver. A água é essencial para a nossa vida. E a gente pode ver que a agricultura consome 70% da demanda de água no planeta Terra. Então, galera, é o seguinte, daqui uns dias aí mais uns vídeos para a gente terminar essas questões de geografia da prova do Enem de 2020. Bons estudos e boa prova!